de Jesus. Vamos ficar de pé? Nosso Deus é maravilhoso. O cego vai ver, o surdo ouvirá, os mortos vão se levantar, e tu, meu Deus, para sempre reinarás. Aleluia! Deus soberano és, perto estás, todo o universo se prostrará. O cego vai ver, o surdo ouvirá, os mortos vão se levantar, e tu, meu Deus, para sempre reinarás. O cego vai ver, o surdo ouvirá, os mortos vão se levantar, e tu, meu Deus, para sempre reinarás. O cego vai ver, o surdo ouvirá, os mortos vão se levantar, e tu, meu Deus, para sempre reinarás. O cego vai ver, o surdo ouvirá, os mortos vão se levantar, e tu, meu Deus, para sempre reinarás. Glória a Deus. Deus soberano és, perto estás, todo o universo se prostrará. Deus soberano és, perto estás, todo o universo se prostrará. O cego
tudo virá, os mortos vão se levantar, e tu, meu Deus, para sempre reinará. Aleluia! Nós somos os teus filhos, Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Mesmo eu sendo um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Pode sentar, irmãos.
quem você é. Você não é aquilo que você pensa que você é. Você não é aquilo que dizem que você é. Você não é aquilo que disseram quando criança, ou na sua adolescência, na sua juventude, pelas tolices que todos nós cometemos. Talvez tenha ouvido: você não presta, você não dará certo na vida. Eu não boto fé em você. Mas saiba o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação ou criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Você não é o que era, você é o que Deus diz que você é. E Deus diz que você é nova criatura. E as coisas velhas, eu também tenho coisas velhas que eu me envergonho delas, mas passaram, eis que se fizeram novas. Deus tem uma nova programação. Deus renovou seu disco rígido. Isso é antigo. Nós somos o que Deus diz que somos. Vamos cantar mais um pouquinho lá? Tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. É isso que você é. Você é filho de Deus, comprado pelo sangue do primogênito de Deus, Jesus. Nós somos irmãos de Jesus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esta é a sua identidade nova. E é por isso que nós louvamos a Deus nessa noite. É por isso que nós prestamos culto a Deus nessa noite, através de Jesus Cristo, o nosso amado Jesus. É tão impactante, é tão absurdo esta verdade, que a gente só acredita porque é Deus quem diz isso, que nós somos nova criatura. Amém? Nós somos o povo mais feliz da terra. A mensagem hoje de manhã, no Salmo 132, é um salmo que fala da alegria de não ter culpa nas costas mais, perdoado, e alegria de ser conduzido por Deus na vida. Lucas Dias nos trouxe essa mensagem de manhã. Essa é a nossa realidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos acusará? É Deus quem nos justifica em Cristo. Amém? Enquanto eles estão fazendo fundo, nós teremos 1 minuto no relógio para você colocar a sua vida diante do Senhor. Se você está disperso ou triste, através da confissão e arrependimento, os pecados são perdoados. Baixe a sua cabeça, você e também na sua casa, onde quer que você se encontre. Tenha 1 minuto de contrição com o Senhor, lembrando que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quem, ó Deus, é semelhante a Ti
que perdoa as iniquidades e esqueces da transgressão da tua herança. O Senhor não retém para sempre a sua ira, pois tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas transgressões e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Em Cristo Jesus há perdão, há perdão. Miqueias 7, 18 e 19. Continue na presença do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa nossa nova identidade, pelo perdão. Quem, Senhor, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Vamos orar louvando esse cântico que acabamos mais uma vez. Se o pessoal estiver por aí por perto, venha, venha, por favor. Vamos começar? Por favor, a letra. Quem sou eu para que um grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor. Seu amor. Vamos ficar em pé. Oh, povo abençoado, Em Deus perdoado. liberta. Essa é a nossa identidade. Livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Sua graça me resgatou, purificou. Mesmo eu sendo Aleluia. pecado, morreu por Seus pecados estão perdoados em Cristo. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Ei. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o Você é. fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua graça, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós somos um povo perdoado pelo próprio Deus.
Aleluia! Sentem-se, queridos. Sejam bem-vindos todos vocês que nos visitam nessa noite. Sejam bem-vindos, aqui é a sua casa. Deus os abençoe juntamente com seus familiares. Você que tem nos acompanhado, você que está aí do outro lado da tela da televisão, seja abençoado você e sua família. Lembra que nós estamos cultuando ao Senhor, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e nos torna filhos de Deus. Você não é o que você pensa, você não é o que dizem, você é o que Deus diz que você é. Amém? Sejam bem-vindos todos vocês, em nome do Senhor. Olá, esse é o IPC em Foque, o informativo da Igreja Presbiteriana de Candeias. Se você está aqui na nossa igreja pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sua visita aqui é especial para nós. Estamos felizes por contar com você. Você gostaria de se tornar membro da nossa igreja? No final do ano teremos batismos e recebimentos. Passe hoje mesmo no Espaço Conexão, ali no fundo da igreja, ou envie uma mensagem e deixe o seu nome e o seu telefone. Vamos entrar em contato te explicando tudo, pois teremos 3 encontros marcados para te conhecer melhor e te apresentar a nossa igreja. Ficaremos super contentes de te receber e de fazer parte da nossa família. Graças a Paz Igreja, sou o Breno do Plano Betim e gostaria de fazer um convite a você, que tem entre 10 e 14 anos. Aos sábados, a partir do dia 17, vamos ter uma nova programação na igreja, chamada Plano B-Way, onde vamos ter diversas brincadeiras, um momento de adoração e louvor. Venha conosco, a gente conta com a sua presença. Os ministérios Plano B e Plano Betim já voltaram com as aulas da Escola Bíblica Dominical. O encontro é online e acontece todo domingo às 11 horas da manhã para os jovens e às 3 da tarde para os adolescentes. Tudo através do aplicativo Zoom, com link na bio do Instagram, @planob.ipc e @planobetim.ipc. Se você é jovem e adolescente, sinta-se convidado a participar. Irmãos, atenção para o jeito certo de se utilizar a máscara. Não puxe a máscara para o queixo. Não deixe o nariz descoberto e não cubra somente as narinas. Não use máscara com folga nas laterais. Não deixe a máscara sobre o banco nem sobre nenhuma outra superfície. Mantenha o distanciamento social. Não sente no X marcado nos bancos. Acomode-se nas extremidades. As medidas de prevenção instituídas pelas autoridades valem aqui dentro da igreja. Seja prudente, vamos nos proteger e proteger ao próximo. Contamos com a colaboração de todos. Atenção pais e mães ou responsáveis. Se você estiver com alguma criança aqui no templo, ela precisa ficar junto com você aí no banco. O conselho solicita que nenhuma criança fique circulando pelas dependências da igreja durante o culto. Contamos com a colaboração de todos. As aulas de Escola Bíblica Dominical agora serão ministradas virtualmente através do canal da igreja no YouTube. Fiquem ligados aos domingos às 10 horas da manhã. As demais atividades dos ministérios seguem suspensas por tempo indeterminado, mas você pode nos encontrar online a qualquer momento em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. É só digitar IP Candeias que você vai nos encontrar. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Uma das pessoas que tiveram encontros especiais com Deus, encontros diferenciados, que transformaram a sua vida. Nós falamos de Moisés.
terminamos a série das quarentenas. Moisés se encontrou com Deus várias vezes, duas marcantes, na sarça ardente e na entrega dos 10 mandamentos. Mas um outro também que teve encontros marcantes com Deus foi Jacó. E o que nós dissemos é o seguinte: não importa quão inteligente, quão devoto, quão sério, quão honesto você seja com Deus, mas você precisa ter um encontro com Deus, um encontro marcante, um encontro para salvação e um encontro para a consagração para o serviço. Conhecemos a história de Jacó. E Jacó teve que fugir. E nessa viagem, ele parou num lugar chamado Betel, Luz. E ali ele teve um sonho maravilhoso, onde Deus se apresentou. Ele viu a glória de Deus, uma escada, os anjos subindo e descendo dessa escada. Ele estava na presença do Senhor. E ele entendeu que foi uma manifestação misericordiosa, graciosa de Deus para a sua vida. E ali ele faz um voto com o Senhor. Quando você encontra-se com Deus, você se consagra por completo, ilimitadamente. E no capítulo 28, versículo 18, diz assim: tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Era um ato de consagração, de culto ao Senhor. Estava erigindo um altar. E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então Yahvé, o Deus de Abraão e Isaque, meu pai e avô, será o meu Deus. Quando o Senhor será o meu Deus, é o Deus pessoal, familiar do pacto de Abraão. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quando me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E nós sabemos como Deus abençoou em tudo, inclusive economicamente. Ele começou a ficar mais rico que o próprio sogro, seu patrão. E nós conhecemos a história de Jacó. Jesus disse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, se vos darão. Os nossos diáconos do Senhor desta igreja, estarão passando por entre os bancos, e aqueles que quiserem louvar a Deus com seus dízimos e ofertas, poderá fazê-lo. Louvemos ao Senhor. Convido a igreja a ficar de pé.
Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie,
pois eu sou teu e tu és meu. Senhor, receba a nossa adoração com os nossos dízimos e ofertas, assim como Jacó. Temos uma aliança contigo, erigimos altares de adoração a ti. A nossa vida é um altar permanente, andante. Reconhecemos que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, e tudo vem de tuas mãos, e te devolvemos como gratidão, como sinal de culto, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Nesta tarde, eu tenho o prazer de apresentar um filho do coração. O Fábio, ele é muito ligado à minha casa. Inclusive, saindo daqui, Raquel está preparando um jantar caprichado em honra a ele, e principalmente de alguém que Deus colocou ao seu lado para dividir a vida, a história. Larissa, nós agradecemos a Deus pela sua vida. Sabemos que você é especial, porque o Fábio é especial. Pense numa pessoa criteriosa nesse assunto. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Fábio está em São Paulo, casado agora com Larissa. Ela está grávida, isso é um bom sinal em todos os sentidos. E vamos orar para que Deus dê saúde a esse bebezinho, porque o primeiro eles perderam. Então nós temos que orar pela saúde, clamando ao Senhor que vai dar certo, e vai ser um menino bonito e consagrado ao Senhor. Ele é pastor da igreja presbiteriana Betel, lá em São Paulo. E o texto que nós lemos foi sobre Betel, casa do Senhor. Então, venha para a casa do Senhor e nos traga a palavra do Senhor. Fique à vontade. Pode tirar a máscara. Vocês que estão nos acompanhando, Deus os abençoe juntamente com seus familiares. Graça e paz, irmãos. Essa igreja, ela faz parte da minha vida. Eu já tive muitos momentos particular com Deus aqui nessa igreja, muitas experiências pessoais. Deus já tratou comigo de várias formas aqui, nos cultos de orações, as reuniões de orações na quinta-feira à tarde. Pode ser que agora tenha mudado por conta da pandemia. Tenho muitos amigos aqui nessa igreja. Sempre que alguém entra em contato comigo e está procurando uma igreja, eu falo, olha, vai lá em Candeias. Então é uma igreja amável, né? E olha que a gente anda em muitas igrejas espalhadas no Brasil, mas essa igreja é muito amável, é muito aconchegante, espiritualmente falando, né? É uma igreja que cresce muito, muitas pessoas em Recife, Jaboatão, já passaram por esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E como o pastor Halley falou, é um pai também do coração, já puxou muito minha orelha. Como ele falou no início, aquele que está em Cristo é nova criatura. E o processo, Deus continua até o dia que Ele nos levar ao céu. Eu também tenho coisas lá atrás que eu me envergonho, mas o Senhor continua trabalhando na nossa vida, né? Através das quedas,
através da dificuldade, Ele vai trabalhando o nosso caráter, a nossa personalidade, e o alvo é Cristo. Amém? Abram a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Está comigo o Albério e a sua esposa, levanta-se a mão, são amigos. E a minha esposa Larissa, como o reverendo Halley já falou. Atos, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 16 também. Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamavam, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando aos preitores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os preitores, os rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. 23. E depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, o recebendo tal ordem, o levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão o escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas, e soltaram-se a cadeia de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo a porta aberta, o carcereiro puxou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidou-se de lavar os seus vergões e açoite, e seguido foi batizado todos os seus. Até aí. Ó Deus, ilumina a nossa mente, fala o nosso coração. Sabemos que o Senhor está aqui neste lugar. Já percebemos a tua presença. Continua falando conosco, curando o coração daquele que está abatido, daquele que está desanimado, que está sofrendo. O Senhor conhece o coração de todos que aqui estão nesta noite. Foi o Senhor que os trouxe, e é o Senhor que vai falar aos corações. Fica conosco por amor de Jesus Cristo. Amém. O tema que nós vamos falar nesta noite é o seguinte tema: a soberania de Deus em meio às tribulações ou aflições. Nós estamos vivendo dias muito difíceis com a pandemia que atingiu o mundo inteiro.
cidade como São Paulo, vazia. É coisa de ficar espantado, porque São Paulo é 24 horas no ar. E no início da pandemia, aonde ninguém sabia muito bem o que vírus era esse, como ele reagia no corpo das pessoas, muita má notícia o tempo inteiro, as igrejas fechando, comércios fechando, os grandes shoppings de São Paulo fechando, e as pessoas ficaram em pânico. Quantas pessoas não morreram por conta do vírus e porque deram cabo da sua própria vida? Entraram em crise de pânico, em crise de depressão. E no meio dessas pessoas que entraram em crise, muitos também eram crentes. Muitos também eram crentes. Porque são seres humanos. Tem medos. A presença do medo lhe traz pavor, lhe traz desespero. E nós somos sujeitos a essas fraquezas. Como Tiago fala no capítulo 5 sobre o profeta Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, fraquezas, medos e pecados. Não existe supercrente. A pandemia veio sobre todos, crentes e não crentes. Mas eu gostaria de lembrar a todos que nós somos presbiterianos. E como presbiteriano, uma das bandeiras que mais pregamos é a soberania de Deus. É a doutrina da soberania de Deus. O Deus a quem nós servimos tem o controle de toda e qualquer situação. Sobre todo o mundo. O texto que nós lemos fala da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nessa viagem havia 4 missionários, mas a Bíblia, o texto que nós lemos, só destaca o nome de 2, Paulo e Silas. Mas com ele estava Lucas, que era um gentil, que se converteu, e Timóteo, que era meio gentil, meio judeu, por conta da sua família. Paulo e Silas, que tinham se convertido. E eles vão a esta cidade, uma cidade pagã, aonde as pessoas eram proibidas pelo decreto do imperador Cláudio, imperador romano. Ele tinha determinado que nenhum cidadão de Roma poderia servir nenhuma religião que o império não permitisse. Só poderia adorar o Deus que o imperador permitisse. Os judeus poderiam andar naquela cidade, poderiam viver naquela cidade, mas não poderiam pregar sobre o seu Deus. Não poderiam tentar converter ninguém ao seu Deus. Eles eram proibidos. E naquela cidade, que era uma cidade tão pagã, tão mística, havia na entrada da cidade uma serpente, Pitão, que eles acreditavam que aquela serpente guardava o templo da deusa Diana, era uma mitologia grega. E que também daquela serpente saía um espírito que, se incorporasse a alguém, trazia adivinhações. E isso acontecia com uma jovem que os missionários encontraram. Aquela jovem era uma escrava que, quando trazia adivinhações, trazia lucros para os seus senhores. E todas as vezes que aquela jovem endemoniada avistava os missionários, ela gritava: eis aí os servos do Deus Altíssimo. Que no hebraico quer dizer o El Elyon, o Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes aquele demônio, para tentar atrapalhar a obra missionária, porque eles estavam meio que secretamente naquele lugar, porque era proibido pregar qualquer outra religião. Mas o demônio constantemente, quando avistava os missionários, gritava: olha aí, eles são servos do El Elyon, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, que tem todo o poder e que é soberano sobre a terra, sobre o céu e sobre o inferno. Louvado seja o nome do Senhor.
E o apóstolo, indignado com aquilo que o demônio estava fazendo, expulsa aquele demônio, aquela moça é liberta e não traz mais nenhuma revelação. Isso deixa o seu dono furioso, porque ele perdeu a fonte de lucro. Agarram nos missionários, levam em praça pública e dizem: olha, estes homens estão nos perturbando, estão nos trazendo um ensinamento que nós não podemos praticar. E eles foram humilhados em praça pública, levaram aos preitores. Preitores era uma espécie de juiz que tomava conta de províncias. E eles, sem nenhum julgamento justo, foram humilhados, chicoteados em praça pública. Quantos aqui já foram humilhados e já apanharam por estar seguindo a Jesus Cristo? Apanharam em praça pública, foram humilhados em praça pública, foram chicoteados em praça pública. Quantos? Os missionários foram humilhados, chicoteados, sem nenhum julgamento justo. E disseram: olha, coloca ele numa prisão máxima. São perigosos. Eles são colocados numa prisão desumana. Imagina o lugar, uma caverna escura, úmida, com urina de presos, fezes de presos, ratos andando para lá e para cá. E ali estavam os dois servos do Deus Todo-Poderoso. Ali estavam os servos do El Elyon. Estavam presos, foram humilhados. Parece contraditório. Nós servimos a um Deus todo-poderoso e Ele permite que sejamos humilhados, chicoteados e presos como bandidos. Não parece contraditório? Não parece que às vezes Deus esqueceu de nós? Parece que o poder dele às vezes não está funcionando, ou que ele está esquecido de mim, ou que ele está esquecido de você. E bate aquela dúvida, bate aquele desespero em meio a uma pandemia. Meu Deus, será que eu vou morrer agora? Será que esse vírus vai me matar? Alguns até estavam pensando que já era a volta de Jesus, né? Servos do Deus Todo-Poderoso, que tem autoridade sobre todos os preitores, permitiu que eles fossem humilhados e presos. O texto diz que por volta da meia-noite, com o seu corpo machucado, sanguentado, cansado, eles foram louvar a Deus. E acontece ali um grande terremoto, que na teologia nós chamamos de teofania, uma manifestação de Deus. Não foi algo que eles determinaram. Dia 31 de outubro, venha receber o milagre. Deus vai fazer milagre. Não era uma agenda de uma igreja neopentecostal. Que às vezes as pessoas pensam que pode determinar no calendário o dia que Deus vai fazer tal milagre. Não. Os missionários nem imaginavam. E foram louvar. Eles não foram louvar pensando em Jericó, né? Que Josué, rodeando as muralhas, tocando a trombeta, as muralhas caíram. Eles não foram com essa ideia que eu vou louvar e Deus vai me fazer milagre. Não, eles não tinham essa ideia herética. Eu tenho que cantar para o milagre acontecer. Isso é querer barganhar com Deus através da adoração. Isso é querer barganhar com Deus através do louvor. Quantas pessoas entendem essa adoração de Paulo e Silas de forma errada? Irmão, louve, vá cantando que Deus vai te dar a vitória. Não, isso não é bíblico, irmão. O louvor tem que sair da nossa alma espontâneo. Não porque Ele vai me dar um carro, um emprego, vai curar meu filho, não. Mas porque Ele já me deu a vitória na cruz. A vitória sobre a morte. Independente se eu tenho ou não arroz para comer, se eu tenho ou não saúde, eu devo louvar, porque eu já estou salvo pelo sacrifício na cruz. E alguns querem barganhar com Deus. Olha, Deus, eu vou passar uma manhã de louvor, eu vou cantar e o Senhor vai me dar a vitória. Aí canta, 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 fica rouco e não vem vitória. Onde é que está o erro em Deus? Não, ela entendeu errado.
Paulo e Silas, eles não programaram, Paulo, vamos cantar para receber a vitória. Não, eles não compreenderam porque o seu Deus Todo-Poderoso permitiu que eles estivessem ali, presos, chicoteados, com fome, com frio. E como eles não sabiam, eles foram louvar e todos da cadeia ouviram. Eu penso que alguém devia dizer ali, eles são loucos. Eles são loucos, que estão cantando ao seu Deus, que deixou eles numa situação dessa. Às vezes as pessoas não te perguntam, né? Tu vai para a igreja ainda? Tu está desempregado. Que igreja é essa que tu está... Porque a ideia que o mundo aí fora tem, que igreja é lugar de ficar rico. Você vai para a igreja e fica rico. Isso é uma ideia errada. Eu vou para a igreja porque Jesus me salvou. E eu preciso alimentar a minha vida espiritual. E o Senhor promoveu ali um terremoto. Houve uma intervenção divina naquela prisão. E todos foram libertos. O carcereiro puxa a espada e tenta se suicidar porque ele teria que pagar com a vida. E Paulo diz, olha, não faça mal, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Mas o que eu devo fazer para ser salvo? Creia em Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa. O Senhor, Ele não somente nos salvou de irmos ao inferno, mas Ele também nos salva de situações terríveis. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele nos salva de apuros. E aquele homem creu nisso. Eles foram ali com a missão de pregar o Evangelho. Eles foram àquela cidade na missão de servir a Deus, independente dos perigos que eles tinham que passar. Mas eles sabiam exatamente em quem eles acreditavam. Eles sabiam exatamente quem o enviou para aquela cidade. Quando o Senhor chama Paulo, o Senhor diz, olha Paulo, eu sou Jesus a quem tu me persegues, e eu vou te mostrar como vale sofrer pelo meu nome. Paulo tinha isso em sua consciência. Paulo tinha isso em seu coração. Ele sabia em quem ele acreditava. Parece que os apóstolos foram abandonados em meio a uma cidade pagã, em meio a uma cidade mística, na mão de pagões. Parece que Deus estava distante deles naquele momento. Parece que Deus não estava ali vendo. Parece que o poder de Deus tinha falhado, não tinha mais como agir, não tinha como intervir na vida daqueles servos deles ali. E o Senhor deixa que eles vão à cadeia, e o Senhor os liberta da cadeia. E depois daquela prisão, depois daquela humilhação, uma família foi salva. Eles não entendiam que o caminho para que uma família fosse salva era o caminho da humilhação, era o caminho do chicote e da prisão. Eles não sabiam que seria, olha, eu vou evangelizar de boca a boca e as pessoas vão se converter. Havia um propósito, havia uma família a ser salva. E para chegar na família do carcereiro, eles precisavam passar por aquele caminho doloroso. Entenda que Deus estava a todo momento no controle daquela viagem missionária. Deus estava com a sua mão no controle. Deus estava na sua mão quando eles estavam sendo chicoteados, humilhados, apanhando e sendo presos. Deus estava no controle de toda aquela situação. Eu acredito que depois que aquela família se converte, porque a maior alegria de um missionário é quando pessoas se convertem a Jesus Cristo. Depois que uma família se converte, eu penso que eles compreenderam porque eles teriam que passar por toda aquela humilhação para chegar na família do carcereiro. Quantas vezes nós não compreendemos como é que eu, Elion, o Todo-Poderoso, a quem eu sirvo, a quem eu adoro, a quem eu vou à igreja todo domingo, está permitindo que eu passe por este momento de dor, por este vale de lágrima. Por quê? Porque há um propósito. Ou você já esqueceu que toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável?
Ainda que pareça que Deus está te castigando, mas há um propósito soberano. Há um propósito soberano. Pare de ficar atribuindo ao diabo as coisas ruins que estão acontecendo na tua vida. É como se o diabo tivesse muito poder. Não, irmãos. Nada acontece sem a permissão do Eterno. Nada. Ah, pastor Fábio, mas até quando então eu vou padecer? O dia e a hora é de Deus. Você saberá o dia. Você compreenderá o momento. Como disse Lutero, eu não sei por quais caminhos Deus me guia, mas eu conheço o meu guia. Você conhece o seu guia? Você sabe quem tem crido? Então descansa na soberania dele. Ele está no controle, mas o meu filho está nas drogas. O meu marido quer ir embora. A minha geladeira só tem água. Mesmo assim, creia, ele está no controle. Por isso que o autor bíblico escrevendo disse, olha, ainda que a árvore for cortada e lançado o seu tronco ao cheiro das águas, ela poderá voltar a brotar. Porque Deus tem o controle sobre a natureza, sobre a brisa, sobre a chuva, sobre o clima. Era esse Deus que o demônio, querendo atrapalhar o trabalho dos missionários, anunciavam. Ele serve um Deus que está acima do imperador Cláudio. O nosso Deus está acima de todo e qualquer governante. Então, se você está vivendo pânico, desespero, depressão, seja curado agora, liberto desse pânico agora. Volte a crer no controle de Deus sobre a tua vida. Ainda que as circunstâncias, aquilo que está te rodeando, tente te mostrar o contrário, mas Deus continua no controle. Ainda que alguém olhe para a vida do outro e diga assim, olha, esse aí não tem mais jeito não. Está perdido. Dá até pena. Mas se Deus tem algo na vida desse indivíduo, ainda que todos virem as costas para ele e diga que não tem mais jeito, depois Deus vai surpreender a muitos com a transformação, com a intervenção dele na vida da pessoa. Como ele interviu naquela prisão. Ninguém imaginava, não estava agendado que haveria um terremoto. Não estava agendado no calendário dos apóstolos, olha, dia tal, meia-noite vai acontecer um terremoto. Não. Se você não consegue compreender, porque está vivendo essa situação, porque Deus está permitindo, descanse na soberania dele. Porque ele trabalha por aquele que nele espera. É preciso crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Volte a crer nesta noite. Volte a acreditar que ele está no controle do teu casamento, ainda que alguns digam, olha, está por um fio. Não desista, não deixe de crer. Pastor, mas eu peguei o WhatsApp dele, está cheio de mensagem da outra. Continue crendo, irmão. Eu já conheci casais que o marido deixou a mulher, foi viver com a outra, casou com a outra, se divorciou da outra e voltou. Porque aquela mulher que ficou, que o amava, continuava orando por aquela vida. Por mais difícil que esteja a situação, o Senhor está no controle. Ainda que Satanás, como naquela segunda viagem missionária dos apóstolos, Satanás quis, de alguma forma, atrapalhar. Mas o seu plano caiu por terra. Aquilo que parecia uma ação do diabo, na verdade, era um plano de Deus. Parecia que eles foram presos e humilhados simplesmente porque expulsaram o demônio e o demônio com raiva levou eles para a prisão. Não! Havia um Deus no controle de toda aquela situação. Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus. Porque ele controla o diabo. Ele não deixa o diabo fazer o que ele bem quer. Ah, pastor, o diabo botou uma dor de cabeça. Ah, pastor, o diabo... Não.
o diabo é o diabo de Deus. Se porventura, em nosso caminho, ele agir de alguma forma, ele só vai agir se Deus permitir. E se Deus permitir, tem um propósito soberano. E a vontade é boa, é perfeita e é agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Houve a salvação de uma família. Às vezes, você está chorando, vivendo um momento de pânico, mas lá atrás você vai lembrar e vai dizer: eu tive que derramar lágrimas, eu tive que passar por toda aquela humilhação. Hoje eu compreendo por que eu deveria passar por tudo aquilo. Lembra de Deuteronômio capítulo 8? Quando o Senhor disse para Israel: foi eu que te levei para o deserto. Não foi o diabo que levou Israel para o deserto, para humilhar Israel, para fazer Israel passar fome. Foi o próprio Deus. É Ele que tem o controle, é Ele que conduz as nossas vidas. É Ele que conduz a nossa casa. Quantas pessoas nessa pandemia, com a saúde muito frágil, pessoas que só tinham um pulmão, com mais de 70 anos, ficaram internadas com a Covid e foram curadas. E quantos jovens que tinham uma saúde de ferro não conseguiram escapar? É triste quando um parente perde alguém, mas dá para compreender? É porque Deus que tem o seu momento certo, a hora certa. Nada foge do seu domínio. A Covid não dominou o poder de Deus, irmãos. Ela pode ter controlado a política, o governo, a cidade, o comércio, mas ela não travou a ação de Deus nas nossas vidas. Volte a crer nesta noite. Se você está por um caminho de humilhação, de dor, entenda isso como um propósito de Deus. Entenda isso como uma vontade soberana de Deus. E lá na frente, você vai dizer: obrigado, Senhor. Foi difícil passar por aquele caminho, mas agora eu compreendi. Eu deveria ter passado por aquele caminho. Eu deveria ter encontrado aquelas pessoas que me humilharam, que me perseguiram. E também neste caminho encontrei pessoas que me ajudaram, que me repreenderam, que me orientaram. Caminho esse que o Senhor nos conduz. Amém? Que Deus em Cristo continue te iluminando, te fortalecendo. Vá dormir hoje debaixo da soberania de Deus. Volte a crer na soberania de Deus. Volte a descansar na soberania de Deus. Ele tem um controle. O meu filho é de Deus. O meu casamento é de Deus. A minha vida financeira é de Deus. Ainda que eu esteja falido, mas a minha vida financeira é de Deus, o meu casamento é de Deus, a minha igreja é de Deus, o meu ministério é de Deus. Creia que Ele tem o controle. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Estamos encerrando o culto. Vocês que estão nos acompanhando pela internet, Deus continue abençoando. Seja o que está ocorrendo em sua vida, isto não importa. Deus é soberano. E nunca é demais dizer, Abacuque, eu gosto de dizer demais, em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de provações, em tempo de tribulação, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não há gado, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação.
Vamos colocar em pé e louvemos o Senhor, e depois encerraremos orando. Aleluia. Nós somos o povo mais feliz da terra. Somos de Deus e Ele vive em nós. Amém? Templos que eu posso construir com minhas mãos, me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abre a janela e Ele come casa. Estou em obras, essa morada um dia será perfeição. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas se mora dentro de mim. Abre a janela, são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim. Dentro de mim. Oh, 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 eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Lá fora é frio, lá fora é medo, é alto de monte, é deserto vazio. Morando em mim, tu me aqueces, me ensina a ser livre. Santo Espírito, me enche de alegria. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Oh, 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 eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Dentro de mim. Glória ao Senhor. Casa de Deus nós somos. Betel.
casa de Deus. O texto que nós lemos hoje, Igreja Presbiteriana Betel, do reverendo Fábio. Nós somos casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Pertencemos a Deus. Ele é o nosso dono, proprietário. E nós vemos a soberania de Deus no meio das tribulações. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a palavra hoje foi uma palavra direcionada quanto passaremos por provações. Mas como é que nós reagimos no meio dessas provações? No meio das tribulações da vida? Como foi falado, Deus não tinha dado a eles um sonho que seriam libertos, que haveria um terremoto, as cadeias iriam se romper, as portas da prisão abertas. Não. Esta soberania de confiar em Deus quando tudo vai mal, ela é curadora, ela nos conforta e nos consola. Vocês acham que quando eles louvavam a Deus depois de serem chicoteados, não havia mais ardência nos vergões dos chicotes? É claro que havia. E para cantar tem que haver uma motivação interna, de alma, para louvar a Deus. Louve ao Senhor. Irmãos, você que está nos acompanhando, Deus, Cristo, não pode ser uma ideia, uma opção filosófica ou religiosa. Deus tem que ser a nossa razão de ser. E é por isso que nós somos casa de Deus, Betel, casa de Deus. Deus está em nós, aí que está o nosso valor. Ainda que sejamos um casebre aos olhos dos outros, mas se Deus está em nós, aí que se encontra o nosso valor, a nossa honra. É Deus em nós, esperança da glória. Deus está em nós, Deus está em você. Nós cantamos no início, você é o que Deus diz que você é. Tenha essa atitude, descanse no Senhor. Não tem jeito de mudar mais o seu status. Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você agora é casa do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Ele jamais irá embora. Tenha essa atitude no meio das tribulações da vida. Que Deus nos abençoe. Obrigado por palavra tão abençoadora, reverendo Fábio, Larissa. Leve o nosso abraço, o abraço da Igreja Presbiteriana, a nossa comunidade presbiteriana lá em São Paulo. Deus os abençoe. Deus abençoe a todos. Senhor, nesta noite, oramos a Ti, diante dessa realidade, de que Tu estás em nós, ainda que permitas a nossa ida aos calabouços das prisões, ainda que chicoteados sejamos,
rejeitados, mas o Senhor não deixa de ser o nosso Deus, e nem nós de hospedar-te como tua casa. Obrigado a Deus por isso. Essa é a nossa realidade. Nós te louvamos e pedimos agora a bênção por aqueles que estão sofrendo, que estão sentindo ardências das chicotadas da vida. Em nome de Jesus, traga-lhes o mesmo consolo que houve em Paulo e Silas, que depois de serem torturados louvavam a Ti. Senhor, interfira, se manifeste na vida desses Teus filhos, traga-lhes senso de quem são, discernimento, e que assim reajam, porque o Senhor está presente conosco. Não temos o que temer, não temos o que temer. O Senhor está conosco, Jesus está conosco, o Senhor não nos abandona, o Senhor está no meio das nossas tribulações, e Tu és soberano, nada foge do Teu controle. Obrigado, ó Pai, por essa verdade maravilhosa. Graças Te damos por isso, pelos méritos de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito repouse sobre todos nós, irmãos, aqui, e vocês que nos acompanham pelas redes sociais, agora e para todos sempre. Abençoe a todos vocês que nos acompanham. Deus os abençoe. Amanhã, 7h30.